Olá a todos e a todas, bem-vindos a mais um Saco de Gatos. É o nosso programa semanal em que a gente conversa com autores, amigos, pessoas interessantes, novos lançamentos da editora, antigos livros que a gente publicou e esse momento de troca nossa com os autores, muito legal. Hoje eu vou receber aqui o professor Paulo Fontes, que é o organizador do livro que a gente acaba de publicar, que é o Lugares de Memória dos Trabalhadores. É uma imensa honra tê-lo aqui no programa, num livro muito importante, né, nessa história dos trabalhadores. E agora vai aparecer a vinheta e eu volto daqui a pouco com o Paulo. Oi, Paulo, tudo bom? Bom dia, estamos gravando de manhã hoje. Isso. Então, é Bom um dia. prazer te receber aqui no Saco de Gatos, nesse programa que a gente faz sobre os livros da Alameda, ainda mais nesse livro que é tão especial para a editora, que é o Lugares de Memória dos Trabalhadores. Então, primeiro eu queria que você contasse um pouco a história do livro, porque esse também é um desses livros que vieram desse momento bem ruim da pandemia e que a gente conseguiu transformar em ter uma força, né, criativa de ir para frente, publicar, fazer, enfim. Explica um pouco como surgiu o livro. Tá legal. Então, em primeiro lugar, bom dia para a Joana, bom dia a todos que estão nos assistindo. Olá, bom dia, boa noite, boa tarde, depende do horário que você estiver nos vendo. É uma satisfação muito grande estar aqui no Saco de Gatos, estar aqui nesse programa. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade, né? Bem, e também uma alegria, porque nós estamos lançando aí o Lugares de Memória dos Trabalhadores, né? Esse livro gigantesco, porque ele reúne mais de 100 autores, né? Uma ousadia aí que a gente se permitiu, são textos curtos, né? Mas, enfim, uma variedade enorme de autores e autoras do Brasil todo, de fora. E a história desse livro, basicamente, está relacionada a uma iniciativa que a gente tomou lá na UFRJ, né? Eu sou professor lá na UFRJ, no Instituto de História, e nós criamos, há alguns anos, um laboratório, que é o Laboratório de Estudos de História dos Mundos do Trabalho, né? A área que eu atuo já há muito tempo, e um laboratório que reúne alunos de graduação, de pós-graduação, professores, pesquisadores em geral, que atuam, que trabalham com essa temática, e a gente decidiu, depois de um tempo, que era necessário que o laboratório não fosse só um espaço acadêmico, restrito às nossas discussões, mas que fosse algo que tivesse um impacto para fora, de divulgação científica, de história pública. E criamos um portal, um site, que tem várias sessões, tem podcast, também tem vídeo, canal de YouTube, e uma das sessões que a gente criou foi uma sessão justamente chamada Lugares de Memória dos Trabalhadores, que eram artigos curtos sobre espaços que tivessem a ver com o cotidiano, as lutas, as experiências dos trabalhadores no Brasil. E acabou dando muito certo, as pessoas compraram a ideia. Inicialmente, a gente, como você disse, no meio da pandemia, naquela loucura toda, a gente tinha um artigo por semana, olha que maluquice, toda semana a gente estava editando um artigo, depois o bom senso foi chegando e a gente passou mais, né? A sessão continua, ela existe ainda, são artigos mensais, e deu muito certo, foi um sucesso em termos de escopo, da gente pegar uma variedade enorme de espaços, de lugares. Acabou sendo uma ideia, acho que criativa, né? Porque a gente fala do trabalho a partir de lugares, a partir de espaços, a partir de olhar para um prédio, para uma praça, para uma rua, ou mesmo para uma lápide num cemitério, e pensar que aquilo pode ter a ver, ou tem a ver, né, com
com o mundo do trabalho, com pessoas que trabalharam, que viveram, que se divertiram, que lutaram, que foram reprimidas, que, enfim, que resistiram. Com o conjunto de experiência da vida das pessoas comuns, dos trabalhadores no país todo. Então, você está andando de ônibus, de repente tem um lugar que é emblemático e que você não sabe. Então, foi um pouco esse espírito da série que a gente criou, né? E deu tanto certo que a gente começou a pensar, puxa, isso merecia um formato em livro, que é um formato mais perene, um outro tipo de linguagem, né? E conversamos aí com a Joana, e a Alameda, gentilmente, assim, generosamente, comprou a ideia, e a gente transformou, na verdade, os 100 primeiros artigos da série nisso que talvez seja o primeiro volume, né? Quem sabe a gente faça outros volumes, né? Porque uma variedade muito grande mesmo de espaços, de lugares, uma variedade muito grande de autores, enfim. Então, um pouco a história do livro, basicamente, é essa. Depois eu posso falar um pouco mais do conteúdo, se vocês quiserem. Mas ele nasceu desse momento e dessa série, e dessa ideia criativa, eu diria, de pensar, de contar a história a partir dos espaços que as pessoas vivem, convivem e viveram. Conta um pouco, assim, como editora, uma das experiências mais interessantes que eu tive nesse pós-pandemia foi essa transformação de textos da internet em livros. E 2 livros que aconteceram na editora que vieram desse formato estão sendo lançados agora, porque livro demora para ser editado, não é assim de um dia para o outro. Então, essa transformação de algo que na internet a gente vê como efêmero, mas também fica muito tempo na internet também, mas em algo que é palpável, né? Que é um livro que as pessoas pegam na mão e põe na biblioteca. Então, isso foi uma experiência muito gratificante como editora, ver isso acontecer na editora. E o seu livro ficou especialmente bom, e acho ele especialmente importante porque essa história dos trabalhadores nem sempre é tão visível assim, né? E você dá uma materialidade para os espaços, mesmo dessa ideia de você estar andando na rua e falar assim, aqui isso foi um lugar de resistência, isso foi um lugar de luta, isso foi um lugar da vida dos trabalhadores e tal. Conta um pouco desses lugares de memória dos trabalhadores, alguns dos lugares. Tá bom, tá legal. Não, bem, primeiro só fazer um comentário sobre o que você disse, né? Eu sou suspeito porque eu gosto do papel, né? Então, apesar de eu estar lidando há muito tempo com a internet, né? Com um portal, um site, né? A gente usar muito a internet, eu sou fã número 1 de papel, eu gosto de jornal ainda no papel, eu gosto desse tipo de coisa. Então, para mim, faz uma diferença importante. E não é só uma coisa geracional, eu diria. Acho que tem a ver também um pouco com a experiência da leitura, tem a ver com uma série de coisas também subjetivas da relação tua com o texto. Então, acho que, na minha opinião, acho que a tua opinião também, porque a gente já conversou sobre isso, né? São linguagens que se complementam, elas não necessariamente se anulam, né? Muita gente pensava que o texto na internet acabaria com o livro, acabaria com o jornal totalmente. Eu acho que não, acho que são linguagens que se retroalimentam, eu diria. São linguagens que se retroalimentam. Mas falando especificamente do livro, né? Eu acho que assim, esse livro só existe, essa ideia só existe, porque ela do ponto de vista mais teórico, acadêmico, assim, falando bem rapidamente, ela é a associação de 3 grandes debates, né? Um é esse que você comentou, né? Eu acho que assim, a história do trabalho no Brasil nas últimas décadas, ela se ampliou muito, né? As pessoas tendem ainda, de uma certa forma, a associar a história do trabalho a algo especificamente da história política, da participação em partidos e sindicatos, das greves, das manifestações.
claro, isso é a história do trabalho, isso continua sendo uma dos pilares da história do trabalho, mas a história do trabalho é muito mais que isso, né? Ela, nos últimos, e especialmente no Brasil, que é uma historiografia que ficou muito rica, muito conhecida internacionalmente, porque ela se ampliou para o entendimento da experiência mais global da vida dos trabalhadores, da cultura, do cotidiano, das formas de ser, das relações com os outros setores sociais. Tem uma riqueza muito grande de uma incorporação dos temas, de pensar os trabalhadores também, as trabalhadoras, os trabalhadores negros, os trabalhadores indígenas, pensar as relações entre essas várias identidades, como que elas se interseccionam, como elas se retroalimentam, como elas podem eventualmente entrar em tensão também. Então, há uma riqueza muito grande, né, da gente pensar. O Brasil é o país, todo mundo fala, mas acho que é importante ressaltar, né? A maior parte da história do trabalho nesse país foi sobre a escravidão. Então, isso tem um impacto na formação da classe trabalhadora aqui. Então, o nosso livro reflete, eu acho, um pouco essa riqueza, esse alargamento que a história do trabalho teve. Acho que a riqueza da história do trabalho foi ter incorporado todas essas dimensões sem abrir mão da dimensão da política, sem abrir mão da dimensão da luta social, né? Então, o livro reflete muito isso. Por que reflete? Porque você tem tanto lugares como o famoso estádio da Vila Euclides, onde as greves do ABC aconteceram. Tem um texto sobre lá. Tem vários textos sobre experiência de trabalho estrito sensu, fábrica, fazenda, lugares de trabalho, onde as pessoas trabalhavam, passavam a maior parte da sua vida. Mas tem textos sobre clubes, tem textos sobre vilas operárias, lugares de moradia, lugares de lazer, tem textos sobre, enfim, estádio, pode ser desde o estádio como um lugar de luta, mas pode ser um estádio como um lugar de lazer, né? Tem textos sobre igrejas, sobre terreiros, né? Que são lugares e que, em geral, as pessoas não associam com o trabalho. Uhum. E eu acho que a riqueza da história do livro, e essa riqueza só acontece por causa desse alargamento da história do trabalho, é compreender esses espaços também como espaços de trabalho, tanto construídos pelos trabalhadores, como utilizados como espaços de sociabilidade desses trabalhadores. Então, aquele leitora que for procurar o livro apenas para ver luta, resistência, ele vai encontrar, mas ele vai encontrar muito mais. Ele vai encontrar lugares insuspeitos, lugares que ele não imaginaria que uma igreja do século XVII no Rio de Janeiro, ou outra do século XIX no Recife, eram igrejas de categoria de artesãos específicos que tinham aquele santo, e aquilo ajudou numa determinada organização da Irmandade. Enfim, tem todo um debate sobre isso. Então, a gente usa o espaço como um mote também para contar essas histórias. Então, eu acredito que o leitor ou a leitora que comprar o nosso livro vai ficar muito contente de perceber, vai ter um outro olhar para a geografia social que está no entorno dela. E eu acho isso, e essa é a segunda coisa que eu acho, o segundo debate que eu acho importante de colocar, que é um pouco esse da própria geografia social, né? Um pouco pensar o espaço, os lugares, não só como um pano de fundo, algo que está lá, inerte, mas pensar esses espaços também como parte constitutiva das experiências das pessoas. É diferente você conviver num determinado bairro e conviver num outro bairro. Isso faz diferença no próprio processo de formação identitária das pessoas. Não é à toa que mesmo hoje, né, as pessoas se identificam com eu sou da Zona Leste, eu sou da zona do bairro tal, né? Você tem uma... Então, isso também acho que é importante, foi um ganho que o livro trouxe. E, por fim, eu acho que também é muito importante, eu acho que esse livro entra num debate muito atual sobre essa discussão de lugares de memória, né? Esse é um tema muito forte também, o tema da memória é um tema forte na historiografia, a Alameda tem vários livros que tocam nisso, né? E é um tema forte também na luta social, na luta política, né? Não é à toa que eu diria que, nesse sentido,
ao ressaltar a importância do trabalho, dos trabalhadores e trabalhadoras e dos lugares que eles viveram, que eles trabalharam, que eles atuaram, que eles lutaram, a gente está combatendo um certo negacionismo também que passa pelos espaços, né? Então, acho que a gente juntou essas três coisas, eu diria orgulhosamente que a gente juntou de uma maneira muito feliz. Então, são textos muito agradáveis de serem lidos, são textos curtos, e que trazem uma série de informações que fazem as pessoas pensar. Todo texto vem acompanhado de uma imagem, e isso deu um trabalhão para a gente poder editar, né? A Joana está aí. E são acompanhados também de um para saber mais. Então, a gente indica 5 textos, ou às vezes um filme. Então, acho que modéstia à parte, acho que ele vira uma espécie de obra de referência também para aquelas pessoas que queiram adentrar nesses temas da história, da larga história do trabalho do Brasil, porque nós temos textos desde o século XVIII até o século XXI. Então, é um escopo bastante grande de textos e de entradas. Ele já nasce um livro clássico, tanto pela ideia, né, quanto pelos textos que estão lá e por essas discussões. Eu ia falar que ele também passa por uma discussão muito importante e atual, mas que o mundo, essa historiografia sobre o mundo do trabalho já é anterior a essa discussão nova, que é essa discussão sobre a história pública, não é mesmo? Né? Que, então, essas ideias desses lugares de memória dos trabalhadores passa por essa história pública. É interessante. Não, sem dúvida, sem dúvida. Isso está no coração mesmo da nossa proposta, né? O Lente, né, que é o Laboratório de Estudo de História do Mundo do Trabalho, então convido também todos aqueles que estão nos assistindo a visitar lá o nosso site, tem muita coisa interessante lá para ser vista, né? Um trabalho bastante sério que a gente faz lá, lente.org, né? LEHMT.org. O coração da nossa proposta lá tá no debate da história pública mesmo, pensar essa produção. Nos incomoda muito pensar que essa riqueza da história do trabalho, em grande medida, está confinada aos debates acadêmicos. Então, isso era um incômodo muito grande meu, acho que também por causa da minha formação, por causa da minha história, né? Antes de ser acadêmico, eu era um formador sindical, trabalhei nesse campo, então sempre tive uma preocupação de pensar que um certo incômodo com a endogamia da academia, né? Então, eu acho que o laboratório e esse livro sem sombra de dúvida, uma contribuição para a história pública, para apresentar, para debater mais fortemente essa produção que eu insisto, é uma produção riquíssima, uma produção reconhecida internacionalmente e que ainda é pouco incorporada nos debates públicos, né? O senso comum sobre a história do trabalho ainda é um senso comum muito preconceituoso, muito e que na verdade hoje em dia eu diria, Joana, invisibiliza o trabalho, né? A gente está vivendo um tempo muito estranho, né? Em que nunca se trabalhou tanto e nunca o trabalho está tão invisibilizado enquanto uma identidade importante, uma identidade que estrutura a realidade social. É como se ele não existisse. E é como se ele não existisse. E a pandemia reforçou, embora a gente tivesse todo o debate do trabalho, ela foi um paradoxo nesse sentido, porque ali a gente tinha todo um debate sobre trabalhadores essenciais, ou seja, aquelas pessoas que precisavam se arriscar de ficar doente para que a sociedade continuasse existindo minimamente, né? E, ao mesmo tempo, uma invisibilidade total. O cara que vinha entregar a pizza para você, você nem via a cara dele. É como se ele não existisse. É como se fosse... Então, uma certa mitologia das novas tecnologias ajuda a criar também essa ideia de que não tem trabalho, né? Que parece que você só está lidando com máquinas, né? Isso não é verdade. Nunca se trabalhou tanto. As pessoas... e nós, né, acadêmicos, editores, a gente trabalha 24/7, porque tem o WhatsApp, porque tem o Diabo 4. Então,
nesse sentido, eu acho que esse livro também ajuda a refletir, a desinvisibilizar o trabalho através dos lugares, olhando um determinado lugar e pensar que tem gente atrás daquilo e gente que trabalhou, que trabalha, que constituiu a sua identidade enquanto trabalhadores e trabalhadoras. Então, sem dúvida, sem sombra de dúvidas, é um livro de história pública. Ele é um livro com... Eu queria reforçar isso, porque ele é um livro com muitos... São acadêmicos que escrevem, né? E a gente tem uma riqueza muito grande de... Nós temos desde autores consagrados, Ângela de Castro Gomes, José João Reis, John French, né? Uma série de autores famosos que escreveram para a gente, né? Historiadores conhecidos, até... isso eu também acho que é uma alegria para mim, e imagino que para você também, Joana, nesse livro, que é essa composição muito múltipla. A gente tem isso, de autores consagrados a jovens doutores, né? Gente que está começando. Então, a gente conseguiu uma mescla de gente do país todo, né? Isso também é importantíssimo. O país todo está representado no livro, né? Tem lugares de todas as regiões da federação, né? Foi uma preocupação nossa não ficar só no eixo Rio-São Paulo, que em geral também é um eixo muito privilegiado. Claro que tem muita coisa do Rio, tem muita coisa de São Paulo, por causa da importância desses lugares na sociedade brasileira. Mas tem lugares de memória do Brasil todo, tem do campo e da cidade. Nós tivemos uma preocupação muito grande de olhar para o mundo rural. Boa parte da história brasileira, a maior parte da história brasileira, a maior parte das pessoas estava no campo. Eram trabalhadores rurais. Então, o livro também faz muito essa mescla de autores, essa mescla de gerações, essa mescla de estágios da carreira do ponto de vista dos autores, mas também essa mescla de lugares urbanos e rurais, fábricas e fazendas, diversos setores, como eu falei, sedes de organização, igrejas, ruas, praças. Então, um exemplo que eu adoro, né? A gente conta a história da famosa greve de 17 de São Paulo pela rua onde o operário que foi assassinado naquela greve e que desencadeou o Martinez, pela rua Caetano Pinto, que é a rua onde... Então, através da história da rua, a gente conta a história da greve. Então, aquele é um exemplo muito emblemático de como o livro opera. Eu acho que essa multiplicidade de olhares para o trabalho e é como se a gente colocasse uma lente de aumento para falar, nesse momento em que o trabalho está sendo precarizado, invisibilizado, em que ele está, eu acho que a gente tem uma legislação trabalhista que foi para o espaço nos últimos tempos no Brasil, em que você, né, não tem mais, parece regra, parece que a gente voltou meio para os anos 30, assim, vale qualquer coisa nos dias de hoje com o trabalho, tá, né? E o livro fala, gente, o trabalho, a categoria dos trabalhadores é um negócio importante, fundamental para a sociedade, precisa olhar para isso e tal. Mas eu queria ressaltar um aspecto importante da nossa, digamos, da edição do livro, que foi a participação da Perseu Abramo como uma coeditora. Isso eu achei que foi muito legal para o livro. Eu queria que você falasse um pouco dessa nossa parceria, eu, você e a Perseu Abramo, que foi uma parceria excelente, eu achei. Não, fantástico, muito, muito bem lembrado, Joana, obrigado. Não, sem dúvida, esse livro ele só existe porque a gente conseguiu reunir atores, né? Então, a UFRJ, através lá do programa de pós-graduação em História Social, que, enfim, colaborou, né? O programa em que eu atuo, né? O meu laboratório está vinculado a esse programa. A Alameda, que, como eu disse, desde o início comprou a ideia, mas, sem sombra de dúvida, sem a Perseu Abramo a gente não teria conseguido, porque a Fundação Perseu Abramo também logo de cara comprou a ideia, né? Uma fundação que tem como missão, né, também essa discussão da memória do trabalho, memória dos trabalhadores. Então, a Ellen, né, a Vanessa, que atuaram mais de perto com a gente, foram pessoas fundamentais e sempre tiveram
muito positivamente compraram a ideia do livro, né? E bancaram lá na fundação, apoiaram do ponto de vista de recursos. E eu acho que, assim, não é à toa, né, que seja a Fundação Perseu Abramo a fazer isso, né? É uma fundação que tem se dedicado, é um dos centros mais importantes no país desse tipo de discussão sobre a história social, né? A gente está focando muito nos trabalhadores, mas, como eu disse, são os trabalhadores na sua multiplicidade, né? Os trabalhadores não são uma categoria, uma identidade única, uma identidade múltipla que articula uma série de outras, né? A meu ver. E acho que a Fundação Perseu Abramo compartilha dessa visão. Eles publicam uma revista que é muito importante, a revista Perseu, que é uma revista que justamente se dedica à memória, à história, e tem sido um espaço bem relevante de levar essa discussão para além da academia, né? No caso aí para os movimentos sociais, para os partidos políticos, para a vida política, que é algo fundamental, né? A gente está mencionando muito isso, né? O paradoxo da gente ter essa invisibilização do trabalho dos trabalhadores nesse momento, né? Então acho que a fundação é um canal essencial para a gente combater essa invisibilização que está no âmago dos negacionismos. Sim, sim. Muito importante você falar isso. E o livro, ele, de uma certa maneira, a gente quer colocar ele no debate para, enfim, jogar luz no trabalho, na história e no trabalho, na história do trabalho. Então, a Alameda ficou contentíssima de publicá-lo na editora, no catálogo, combina demais com os livros que a gente tem, e a gente espera fazer um segundo volume, mas eu também queria que você chamasse para os lançamentos que vão ter agora, próximos. Sem dúvida, não, claro, né? A gente está com 2 lançamentos agendados, né? Um lançamento agora, nós estamos gravando na quinta-feira, então, na quarta-feira hoje, nós temos um lançamento agora no próximo sábado, dia 29 de junho, na Livraria Armazém do Campo, né? Então, também um lugar muito emblemático aí, a gente fazer um lançamento em São Paulo, na Livraria Armazém do Campo. Eu não me lembro agora o endereço de cor, mas sábado. Mas a gente vai colocar o card junto com o vídeo. Então, tá todo bom. mundo vai ver. Na Alameda Notman, né? Eu não me lembro o número, mas é um espaço muito interessante, um espaço novo que junta o Armazém do Campo com a livraria do MST. Então, é uma honra poder fazer esse lançamento lá, uma alegria imensa. Convido todos e todas aí de São Paulo para comparecerem. Vai ser um momento muito feliz, não só para mim, mas para todos que participaram. Vários autores de São Paulo vão estar lá, né? Vários autores de artigos vão estar. Então, nós vamos ter esse lançamento em São Paulo e um outro no Rio, no dia 10 de julho, uma quarta-feira, a partir das 17h30, na livraria Leonardo da Vinci, uma livraria muito especial também aqui do Rio, que fica na Avenida Rio Branco, no centro, ali para quem está no Rio, conhece, entre o metrô Carioca, o metrô Candelária e o metrô Cinelândia. E será no dia 10 de julho. Também vários autores aqui do Rio vão estar presentes. Eu convido também todo mundo que estiver no Rio, ou que é do Rio, esteja no Rio passeando, a comparecer lá no nosso lançamento na quarta-feira, dia 10 de julho. Então, 2 lançamentos. Um em São Paulo agora, dia 29 de junho, no Armazém do Campo, em São Paulo, e outro dia 10 de julho na Livraria Leonardo da Vinci, no Rio. Bom, Paulo, eu queria te agradecer muitíssimo pela entrevista. Vai ser ótimo. Quero te ver no sábado, vou estar lá de todo jeito para te dar um beijo, estou com saudades. E queria também fazer um agradecimento à Larissa e à Tamara, que foram fundamentais para que esse livro ficasse de pé, porque deu um trabalho enorme as imagens e a edição do livro, mas, enfim, a gente conseguiu e ficou um livro muito legal. Vejo você no sábado
e espero que o lançamento do Rio, infelizmente não vou poder ir, mas estou aqui, vou ficar na torcida. Beleza, obrigado, Joana, obrigado a todos que nos acompanharam, obrigado ao João também, que está aqui atrás nos bastidores, aqui fazendo esse programa acontecer, também foi uma pessoa muito importante aí nesse processo, e agradeço a todos e todas, e espero encontrá-las nos lançamentos aí, e na certeza que esse livro vai ser um sucesso, ele está lindo, vale muito a pena, gente. Obrigado, e obrigado, Joana, pela oportunidade. Um beijo, tchau. Beijo, tchau.